A África é um continente cheio de história e mistério. É um lugar incrível onde você nunca sabe o que poderá descobrir a seguir. Enquanto muito do que se encontra na África é cativante e interessante, algumas descobertas são absolutamente perturbadoras e estranhas. Algo que você esperaria ver somente em um filme de terror. Descoberta número 10. Ao longo da costa atlântica da Namíbia, encontra-se uma região traiçoeira conhecida como a Costa do Esqueleto. Ventos fortes, mares perigosos e um calor escaldante tornam este trecho da costa africana um dos lugares mais inóspitos do mundo. A praia está repleta de ossos de baleias naufragadas e esqueletos esbranquiçados de focas, que deram origem ao seu apelido sombrio. O surf é perigoso. As costas são rochosas e densos nevoeiros costeiros causaram inúmeros acidentes marítimos ao longo da Costa do Esqueleto. Antes da navegação moderna, o mar agitado tornava quase impossível o uso de barcos nessa região, e o deserto inexpressivo não oferecia nenhum refúgio para os naufragados em terra. Os fantasmas de navios encalhados ainda cobrem a areia com cascos enferrujados que se desintegram no corrosivo ar salgado. As condições áridas também preservam os restos de mamíferos mortos. Colônias de focas frequentaram essas ilhas, onde milhares de focas mais antigas eventualmente rastejaram para morrer, deixando seus corpos secos apodrecerem na praia e criando cenas horríveis de ossos agrupados. Enormes esqueletos de baleias também aparecem depois de morrerem no mar, criando um cemitério de elefantes que alimenta chacais e hienas. Descoberta número 9. Misteriosos monólitos de metal, semelhantes aos de um filme de ficção científica, apareceram em todo o mundo, provocando intrigas e especulações. Tudo começou em agosto de 2020, quando um piloto de helicóptero avistou uma estrutura de metal brilhante incrustada no deserto rochoso de Utah, nos Estados Unidos. Era um retângulo metálico de 3 metros de altura, fazendo com que muitos comparassem imediatamente com os monólitos alienígenas ameaçadores da obra 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Arthur C. Clarke, que influenciou a visão sobre a evolução humana. Logo, monólitos imitadores começaram a aparecer em locais aleatórios por toda a Europa e Ásia, da Holanda à Índia. Cada um desses pilares brilhantes provocou teorias de conspiração sobre seu aparecimento súbito. No entanto, foi um monólito no Congo, em fevereiro de 2021, que causou a maior comoção. Ao contrário dos curiosos europeus, os habitantes reagiram com medo e suspeita a essa estrutura de 3,5 metros de altura, marcando a intrusão de forças obscuras potencialmente malignas em sua comunidade. Suas fortes superstições levaram a cidade a proteger o monólito até que seu propósito pudesse ser determinado. Em uma reviravolta bizarra, o monólito do Congo foi incendiado por uma multidão enfurecida. Como uma ilusão de ótica, as únicas pistas deixadas por seu exterior de metal mostram uma estrutura vazia, que ainda esconde muitas perguntas sem respostas concretas sobre seu construtor ou seu propósito. Descoberta número 8. No Vale do Nilo, a nordeste de Khartoum, encontram-se as ruínas de uma grande civilização perdida na história, o Reino de Ku. Esse reino floresceu por quase 1000 anos antes de entrar em colapso em 300 d.C. Arqueólogos que escavam a região descobriram tábuas de pedra incríveis, preservadas de templos cuxitas, inscritas em uma linguagem enigmática que transmite as tradições de uma antiga e outrora poderosa sociedade africana. As ruínas ao redor do Nilo são conhecidas como a Ilha de Meroé, em homenagem à capital dos cuxitas. Essa necrópole serviu de cemitério para reis e nobres cuxitas antes que os invasores destruíssem os templos e tumbas no século IV d.C. Apesar da pilhagem ao longo do tempo, escavações no século XX descobriram um tesouro de tábuas de pedra esculpidas ainda intactas. Essas tábuas foram gravadas com o alfabeto meroítico, o sistema de escrita mais antigo ao sul do Saara. As inscrições fornecem uma janela vital para a história da Núbia,
a cultura e os rituais funerários, mas a língua tem se mostrado extremamente difícil de decifrar. Apenas as esculturas pictóricas em tabuinhas relacionadas a deuses e reis permitem vislumbres da visão de mundo cuxita. Descobrir o código meroítico nos mostraria como essa poderosa civilização prosperou ao lado do Antigo Egito e como ocorreu o seu misterioso desaparecimento. Por enquanto, só podemos nos maravilhar com as mensagens transmitidas nas desgastadas tábuas núbias, e se um dia desvendarmos seus segredos, descobriremos um importante capítulo da civilização humana, agora reduzido a ruínas. Descoberta número 7. Os primeiros exemplos de arte humana adornam paredes de rocha natural dentro de cavernas em toda a África. Essas pinturas elaboradas fornecem janelas impressionantes para as mentes pré-históricas e modos de vida que existiam há 15.000 anos. Os belos quadros retratam cenas de caça ricas em vida selvagem, incluindo elefantes, crocodilos, zebras e antílopes. Além disso, algumas pinturas mostram feras extintas com detalhes finos e realistas. Os artistas das cavernas claramente possuíam habilidades agudas de observação e pintura, usando pigmentos vermelhos e marrons. No entanto, também existem imagens perturbadoras que continuam a confundir os pesquisadores. Essas imagens incluem figuras humanoides com características exageradas ou ausentes, bem como criaturas que não existem em nenhum lugar do mundo natural conhecido. O propósito aparentemente ritualístico por trás dessas imagens misteriosas permanece especulativo até hoje, e seus significados ocultos provavelmente foram perdidos na pré-história. Descoberta número 6. Entre as anomalias mais bizarras descobertas na Terra estão as desconcertantes esferas de Klerksdorp, encontradas em Ottosdal, na África do Sul. Mineralogistas descobriram mais de 200 desses pequenos esferoides com sulcos finos embutidos em depósitos antigos. Objetos semelhantes, chamados mármores de são encontrados no oeste dos Estados Unidos. No entanto, as esferas de Klerksdorp são significativamente mais antigas, algumas datando de mais de 3 milhões de anos. Geólogos consideram as esferas como formações minerais naturais, embora seus sulcos concêntricos e formato perfeitamente esférico sejam sem precedentes na natureza. Encontradas enterradas ao lado de pedreiras em depósitos de pirofilita, as esferas variam de meio centímetro a 10 centímetros de diâmetro e são tipicamente castanhas ou vermelhas escuras. Muitas apresentam sulcos paralelos circundando as bolas, enquanto algumas exibem reentrâncias em forma de arco. Embora testes de laboratório mostrem que elas se formaram naturalmente a partir de processos de intemperismo ao longo de eras, alguns pseudocientistas argumentam que constituem evidência de design inteligente por culturas pré-históricas ou visitantes extraterrestres. Essas esferas continuam inspirando teorias bizarras sobre seus desenhos enigmáticos e origens não naturais. Descoberta número 5. A brilhante descoberta de um potencial depósito de diamantes deixou os garimpeiros sul-africanos em frenesi em junho de 2021. O pastor de gado Erasmus Jacobs encontrou uma pedra brilhante em um local aberto e velado fora da vila de Qualati, na província de Guazu, na África do Sul. Ele pensou que fosse um cristal de diamante e alertou os moradores, desencadeando uma corrida de diamantes em grande escala. Milhares de caçadores de fortunas inundaram as pastagens remotas em busca de mais pedras preciosas na esperança de enriquecer. No entanto, testes de laboratório revelaram que eram, na verdade, cristais de quartzo, sem valor monetário comparável. Mesmo assim, muitos moradores se recusaram a aceitar a ciência, tendo testemunhado colegas escavadores. Um homem alegou ter vendido um punhado por cerca de $70.000 a um comerciante de diamantes que aparentemente não sabia a verdade sobre a pedra. Descoberta número 4. O olho do Saara, visível do espaço,
destaca-se vividamente no meio das infinitas dunas do deserto ocidental do Saara. Com um diâmetro de 40 quilômetros, essa estrutura bizarra deixou os astronautas perplexos quando foi vista pela primeira vez em órbita na década de 1960. Agora conhecida como a estrutura de Richat, os enormes anéis concêntricos formam um dos marcadores geológicos mais reconhecidos da Terra. Ela fica na desolada região coberta de Tana, na Mauritânia Central. A estrutura alterna faixas de luz e escuridão, destacando-se como uma cratera causada por um impacto de asteroide. Os cientistas agora entendem que o olho do Saara foi esculpido pela erosão natural ao longo de milhões de anos. A elevação da crosta continental criou inicialmente uma formação em cúpula, e, à medida que a Terra se projetava para cima ao longo dos milênios, o desgaste causado pelo vento e pela água dissolveram as camadas superiores mais fracas, esculpindo canais circulares. Isso continuou formando as dramáticas cristas concêntricas do olho. Além disso, a rocha mais resistente sofria erosão mais lentamente do que os estratos circundantes. Os sedimentos expostos revelaram ter 100 milhões de anos de história geológica, abrangendo desde a Era Cretácea até o período Eoceno. Fósseis descobertos na área indicaram que o Saara era coberto de vegetação e habitado por dinossauros nos tempos antigos, antes que as mudanças climáticas criassem as atuais condições desérticas. O olho do Saara é um testemunho das poderosas forças que continuamente remodelam nosso dinâmico planeta. Descoberta número 3. Muito antes da invenção de computadores, carros ou mesmo do fogo, nossos ancestrais usaram ferramentas simples feitas de pedra para moldar seu mundo. Essas ferramentas primitivas, que datam de milhões de anos, são vestígios impressionantes de uma jornada tecnológica que nunca parou. No berço da humanidade, às margens do lago Turkana, no Quênia, arqueólogos testemunharam alguns dos mais antigos atos de fabricação de ferramentas já registrados. Um sítio arqueológico na Síria, Jordânia, expôs ferramentas de 3.300.000 anos atrás, incluindo núcleos e lascas de pedras de martelo. Essas ferramentas foram habilmente coletadas para criar arestas afiadas usadas para cortar, raspar e esmagar. Elas eram feitas de materiais como lava, quartzito e sílex, e mostram que os hominídeos escolheram cuidadosamente seus materiais com base em sua qualidade e função. Algumas dessas pedras ainda se encaixam perfeitamente na mão para uso. O local também abriga dentes fósseis pertencentes ao Paranthropus, um ancestral dos humanos com mandíbula e dentes enormes, que poderia ter sido o criador e usuário dessas ferramentas, ou pelo menos compartilhado a paisagem com aqueles que as criaram. Descoberta número 2. As ruínas monumentais do Grande Zimbábue servem como o maior centro urbano da Idade do Ferro ao sul do Saara. Esse elaborado complexo foi construído ao longo de 3 séculos para se tornar o centro do reino de Mbabane, dominando a África Austral de 1000 a 1450 d.C. As enormes paredes que ainda existem fornecem pistas sobre como essa antiga civilização avançada tomou forma. Esquecidas após o seu abandono, as ruínas impressionantes começaram a atrair a atenção de forasteiros no século XVI. Comerciantes portugueses aprenderam sobre as fabulosas estruturas de pedra construídas no interior há muito tempo pelos ancestrais dos africanos locais. Durante a colonização europeia da África, o debate sobre se os africanos nativos poderiam erguer tal arquitetura grandiosa persistiu, mesmo depois que escavações arqueológicas confirmaram sua construção pelo povo Shona local. Alguns ainda defendiam influências externas. As ruínas incorporaram 1.300 hectares e abrigaram 20.000 residentes em seu auge. Enormes recintos de pedra protegiam a elite governante, enquanto plebeus viviam nas proximidades. Artesãos e agricultores, juntamente com sofisticados sistemas de irrigação, permitiam que a agricultura sustentasse a cidade.
Artefatos primorosamente esculpidos atestam o domínio artístico da civilização Shona. Descoberta número 1. Criaturas míticas, meio humanas e meio caninas, povoaram o folclore em todo o mundo ao longo da história humana. Culturas de todo o mundo contam histórias de seres híbridos, parte humanos, parte animais, como lobisomens, centauros e esfinges. No entanto, avistamentos contemporâneos sugerem que esses seres podem ser mais do que apenas lendas. Alguns afirmam que criaturas meio humanas, meio caninas, vagam por áreas remotas da África até hoje. Supostamente bípedes, com características humanas e caninas, os chamados homens-cachorros geram relatos periódicos de testemunhas oculares em toda a mata africana. Em 2017, residentes de Limpopo, na África do Sul, afirmam ter avistado frequentemente supostos homens-cachorros com caras de hiena, com mais de 2 metros de altura, dando à região uma aura de mistério. Para essas filmagens, essas duas criaturas são definitivamente cães, mas quanto à terceira, podemos dizer com certeza que definitivamente não é um cachorro. Longe de ser um caso isolado, as tribos da Libéria também falam de misteriosas feras parecidas com cães que habitam as florestas. No entanto, sem evidência física ou documentação fotográfica clara, a existência dessas aparentes homens-cachorros permanece um mistério não resolvido.